sem maiores delongas, doutora Estela, a senhora como mulher tem prioridade. Obrigado a todos mais uma vez. Bom dia, obrigada pela participação de todos vocês aqui com a gente. Queria agradecer ao Paulo pelo convite, a Gisele, que dá todo o suporte, e pedir desculpas, porque já fui convidada várias vezes para vir no FreeMind, nunca consegui pela agenda, mas hoje estou aqui. E é um prazer estar junto com colegas queridos, como o Paulo, né, com o Dr. Guilherme, com o Roberto. Então, a gente vai estar conversando hoje, deixa eu ficar aqui nesse cantinho, o laser. Para baixo, tá, ok. Então, a gente vai estar conversando um pouquinho hoje sobre as novas formas de nicotina. Então, a gente tem conhecimento do estrago que o cigarro tradicional fez na população mundial, tanto que é considerada a principal causa de morte evitável, as pessoas que usam tabaco por meio da entrega no cigarro tradicional, e a gente vai ver que a indústria vem intensificando e desenvolvendo outras formas de nicotina que são muito perigosas. Então, assim, não tem conflito de interesse nenhum, nem com a indústria farmacêutica, e muito menos, e obviamente com a indústria do tabaco. Lá na década de 60, se a gente pega uma... Hoje já é um pouco mais difícil isso, né? Mas quando eu comecei a trabalhar com dependência de nicotina, às vezes eu pegava um senhorzinho, 70 anos de idade, ele falava, e aqueles cigarros que eu fumava lá no início, na minha adolescência, era uma droga. Porque a gente fumava o cigarro inteiro, fumava 10 cigarros e não tinha prazer. E aí o que a indústria faz para entregar a nicotina de uma forma muito mais rápida e entregando o prazer de uma forma mais intensa? Na década de 60, ela desenvolve o que a gente chama de nicotina de base livre, ou freebase nicotine, que nada mais é do que pegar a folha de tabaco, extrair a nicotina e o produtor do Marlboro, que é a Philip Morris, ele adicionou amônia a esse extrato de nicotina. Aí nasce a nicotina de base livre. Quando o Marlboro chega no mercado na década de 60, sim, estourou as vendas, porque na primeira, segunda tragada era um prazer absurdo. É obviamente que quando uma droga faz impacto cerebral muito rápido no cérebro, libera dopamina e dá prazer, a tendência do ser humano é, eu quero repetir essa experiência. E aí se instala a dependência de uma forma muito mais rápida. Só que essa nicotina, ela essa nicotina de base livre, ela entregava a nicotina de uma forma muito mais rápida para o cérebro, mas ela tinha um problema que, apesar de ter uma fácil absorção pela mucosa, ela tinha uma aspereza, ela irritava a garganta. Aqui nasce um grande problema que enfrentamos até hoje, que são os aditivos em todos os produtos derivados do tabaco. E cada vez eles se intensificam mais. Hoje a gente tem os gostinhos, que a gente vai ver lá na frente, de tutti-frutti, de baunilha, de morango, de chocolate, de tudo. Aqui começou a questão do aditivo, tá? Que hoje, infelizmente, está lá no Supremo. A indústria do tabaco judicializou essa questão e vamos ver como é que o Supremo se posiciona em relação a isso. Mais de 50 anos depois, olha quanto tempo demorou, porque estava confortável para a indústria. Todo mundo está consumindo a nicotina de base livre, está todo mundo dependente, eu estou ganhando muito dinheiro, mas essas pessoas começaram a adoecer e começaram a morrer. Outras começaram a largar, né, pedir tratamento, conseguir ficar livre da dependência à nicotina e passaram a não ser mais clientes da indústria. A indústria começou a perder dinheiro. Aí o que ela faz? Ela tem que colocar no mercado uma nicotina muito mais potente. E aí surge aqui o sal de nicotina, que nada mais é do que a poderosa nicotina de base livre adicionada ao ácido benzoico. Aqui nasce o sal de nicotina, que está presente
nos cigarros eletrônicos de última geração, de quarta geração para cá. Terceira geração, segunda e primeira, não tínhamos ainda o sal de nicotina, e eles quase não são vendidos no mercado, porque eles não dão muito prazer. E aqui tem uma questão interessante, que o sal de nicotina ele é tão potente, que você não consegue usar no cigarro eletrônico de terceira geração. Terceira geração é aquele cigarro eletrônico que faz aquele vapor, né, que é errado, né, o certo é a gente falar aerosol, bem intenso, aquela fumaça bem densa. Esse é o de terceira geração. Como ele produz esse vapor de uma forma muito intensa, você não pode botar uma nicotina muito potente, que a pessoa não vai conseguir usar nesse dispositivo. Então, para o dispositivo de quarta geração, que produz um aerosol bem discreto, que você às vezes nem percebe num ambiente fechado, ali você está usando o sal de nicotina. E qual é a questão do sal de nicotina? Ele irrita menos a garganta, ele tem uma absorção muito mais fácil pelo pulmão, e ele chega, como eu já falei, lá em 2015, numa marca que realmente foi um grande sucesso nos Estados Unidos, que é a Juul. 2 anos depois, surge uma nicotina mais poderosa ainda. Perdão, eu já antecipei aqui na minha cabeça. Os cigarros eletrônicos de primeira geração, eles tinham no máximo 2 miligramas por ml de nicotina. Para vocês terem uma ideia, o nosso cigarro tradicional regulado no Brasil não pode ter 1 miligrama de nicotina por cada cigarro. Então, aqui a gente já tinha uma concentração alta de nicotina, com 2 miligramas, mas o Juul, perdão, estou me enrolando aqui. Mas o Juul, ele chega no mercado com 59 miligramas por ml e o Juul de mentol com até 75 miligramas de nicotina. Por isso que o Juul, ele realmente fez um grande sucesso, principalmente entre os adolescentes, porque ele entregava a nicotina de uma forma muito rápida e dava prazer imediato. Só que a gente já sabe que hoje, apesar dessa nicotina ser uma nicotina potente, a gente já tem cigarro eletrônico que não tem só o ácido benzoico, que tem 5 ácidos ali dentro para fazer uma associação com a nicotina de base livre. Aí a gente para perguntar, mas peraí, só um ácido, que era o benzoico, já não estava bom? O Juul já não vendeu muito, já não tornou muitos adolescentes dependentes. Por que precisa colocar mais 4 ácidos? Para potencializar o impacto cerebral, para instalar a dependência de nicotina mais rápido, para irritar menos a garganta, para ser mais facilmente absorvido pelos pulmões e fazer impacto cerebral. O mentol, que é um dos aditivos muito usados, ele tem, na realidade, ele não é só um aroma, um aditivo que é colocado para você irritar menos a garganta. Na realidade, ele faz uma ação aqui nos neurônios que a gente tem no cérebro, que são neurônios que são responsáveis. Quando a nicotina faz o impacto ali, ele libera uma substância que dá muito prazer, que é a dopamina. Então, ele também tem essa função de agir em todos os nossos receptores dopaminérgicos e intensificar a liberação de dopamina. Então, a capacidade de instalação da dependência, ela é muito maior. Então, aqui, como eu tinha falado no outro slide, hoje a gente não tem só o ácido benzoico. Existe cigarro eletrônico que tem todos esses ácidos, o lático, o levulínico, o salicílico, o málaco, o ácido tartárico também, e isso acaba potencializando a dependência, e nós já temos estudos que dizem que a inalação desses... Sumiu. Que a inalação desses ácidos, elas são desconhecidas, mas já sabemos que há um aumento significativo das células epiteliais brônquicas no escarro, sugerindo que você já tem uma lesão
nas vias aéreas. E aí a gente pode começar a pensar, é por isso que quem usa vape está tendo tanto problema pulmonar. Sim, pode ser um dos casos, né? Pode ser uma das explicações. E os cigarros eletrônicos de quarta geração apresentam maior redução de diversos marcadores de supressão da imunidade geral, indicando um impacto negativo quando você vai comparar ele ao cigarro eletrônico de terceira geração ou o do cigarro eletrônico tradicional. Então, quando eles perguntam para a gente, mas quem faz mais mal, o cigarro tradicional ou o cigarro eletrônico? A resposta da gente é nada faz bem. Mas a gente já começa a ter evidências que o cigarro eletrônico de quarta geração, ele potencializa os malefícios e os danos à saúde de uma forma muito mais precoce. E aqui só um parênteses, né? Se a gente tem aqui colegas que são médicos, eu vou falar e vou pedir, publiquem os casos, porque como eu trabalho com isso, Paulo também trabalha com isso, a gente vive escutando o colega, mandando mensagem, encontrando com a gente. São vários casos que eu sei de pessoas de 24 anos de idade, sem comorbidade nenhuma, ou seja, não era diabético, não era hipertenso, não tinha colesterol alto, e de repente aparece no pronto-socorro com um infarto extenso no coração. O único fator de risco, cigarro eletrônico. O outro chega para mim, é oftalmo particular, e diz para ela, olha, eu acordei de manhã e eu não estou enxergando direito, não, vem aqui no consultório rápido que eu quero te ver. O menino, com 23 anos de idade, estava tendo um acidente vascular cerebral isquêmico. Ele obstruiu a artéria cerebral que era responsável pela visão. A visão da gente, a gente divide em 4. Ele perdeu 1/4 da visão. Gente, 23 anos de idade. Ele fez um derrame. Então, casos que a gente vê muito na mídia de lesão pulmonar, não fica só na lesão pulmonar. Lesão cerebrovascular e lesão cardíaca estão acontecendo de forma muito precoce. DPOC, que é uma coisa que a gente vê em fumante que já fumou por 40 anos de idade, a gente está vendo DPOC em quem usa cigarro eletrônico por 5 anos. Isso é bom para a saúde pública? Isso é bom para nossas crianças? Então, começa a usar o cigarro eletrônico com 15 anos, com 20 eu tenho DPOC, é doença de velho, é doença de idoso. Isso, de forma alguma, pode ser bom para a saúde pública. 2014 surge no mercado mais uma nova nicotina. Então, a gente ficou quase 50 anos, meio século, sem ter uma nova forma de nicotina. E agora, a cada 2 anos, há uma forma de nicotina cada vez mais poderosa do que a que existia anteriormente. A nicotina sintética, ela não precisa da nicotina extraída da folha do tabaco, que é uma questão muito complexa dentro dos produtores das grandes transnacionais do tabaco, é a relação que eles têm com o fumicultor, que se intoxica com agrotóxico, que não consegue ter a venda no valor que ele tinha calculado e que tinha sido prometido para a indústria. E ele fez a conta, falou, vou fazer tantas plantações, eu vou receber tanto, eu vou quitar minha dívida aqui, minha dívida ali. E chega ali a pessoa que vem fazer a qualificação da folha do tabaco, olha e fala, não, você não plantou direito, sua folha é de qualidade muito ruim, e põe o preço lá para baixo, e ele não sai dessa dívida com a indústria do tabaco. Então, a nicotina sintética, ela vem tirar toda essa questão trabalhista que a indústria tem, que a indústria do tabaco tem com os plantadores de folha de tabaco. Ela é totalmente feita dentro de um laboratório. Quando a gente pega a nicotina que é extraída da folha do tabaco, a gente só tem uma parte dela, que é a S-nicotina. Só tem S-nicotina. Aqui é feita no laboratório de forma sintética, que não precisa da folha do tabaco, tem a S-nicotina, que a gente já sabe que é a causadora da instalação da dependência à nicotina, e tem uma outra forma racêmica, que é a R-nicotina. O que é a R-nicotina? Não sabemos. Qual o dano que ela vai fazer ao cérebro e ao organismo de quem usa? Não sabemos. A associação da R com a S-nicotina, que dano vai causar? Não sabemos. Então, a Anvisa, eu sempre tiro o chapéu da Anvisa, porque quem faz
A regulação no Brasil faz uma regulação fechadinha para não deixar brecha para a indústria do tabaco. A nossa regulação coloca qualquer produto derivado ou não do tabaco que tenha nicotina. Pronto, pegamos a nicotina sintética. Nicotina sintética, pela nossa legislação, ela é proibida de ser comercializada. Diferente do FDA, que eu vou mostrar para vocês. Tá? E eles são vendidos da seguinte maneira: sem tabaco, sem folha do tabaco, qualidade equivalente à nicotina farmacêutica. Gente, quando você vê alguma coisa que é equivalente ao que é produzido como remédio, qual é a mensagem que passa? Remédio, né? Se está sendo comercializado, é seguro. Não tem tabaco, não tem nicotina, é nessa que eu vou. Isso é muito mais seguro. Então, é uma perversidade, né, da indústria do tabaco fazer a comercialização desse produto dessa forma. Ele é usado em mais de 40 marcas de cigarro eletrônico em todo o mundo e ela surgiu no mercado para driblar uma brecha da legislação americana. Tá? Então, essa aqui eu já falei para vocês. A questão do FDA. O FDA, ele, quando você produz um produto, principalmente derivado do tabaco, ele diz, ok, eu te dou o aval de comercializar durante 2 anos, e nesses 2 anos você vai ter que provar para mim, com estudos científicos, de que as pessoas melhoraram com o uso do seu produto, as pessoas não ficaram dependentes, isso não tornou as crianças dependentes, então ele libera o comércio por 2 anos. Se nesses 2 anos ficar provado de que não é um produto seguro, ele é retirado da comercialização. Se conseguiu provar que ele era um produto seguro, que não instalou dependência em pessoas mais jovens, é negado a continuação da comercialização. Então, tem uma diferença muito grande da forma como a gente entende. E aí, a nicotina sintética, ela entra no mercado americano com a brecha do FDA, que não tinha lá na sua lei, que ele podia regular uma nicotina que não viesse da folha do tabaco. Então, os produtores dos cigarros eletrônicos que vinham da folha do tabaco, que não tiveram a comercialização revalidada, porque o FDA viu que os adolescentes estavam usando cigarro eletrônico e falou, eu não renovo o seu direito de fazer comercialização, eles começaram a produzir cigarro eletrônico com a nicotina sintética, que não era regulada pelo FDA. Então, foi uma forma de burlar a legislação para continuar vendendo o seu mercado, o seu produto. E aí surge em 2021, você vê que a história que eu começo a contar para vocês é de 2012, com sal de nicotina. É uma questão atrás da outra, num período muito pequeno. Chega no mercado o Puff Bar, com a nicotina sintética, que explode a venda, principalmente para criança e adolescente, burlando a lei americana. E aí, em 15 de março de 2022, o FDA muda a legislação dele. E aí ele começa a regular tudo que é derivado ou que contém a nicotina de qualquer fonte. Guardem isso. De qualquer fonte, não precisa ser da folha do tabaco. E aí isso começa a entrar em vigor 2 meses depois, né? Então, eu posso colocar o meu produto e o FDA vai dizer se libera ou se não libera a comercialização dele. 2023, ano passado, surge mais uma outra nicotina, que é a metatina. Ela surge também para fazer uma forma de burlar a lei do FDA, mas aqui existe uma controvérsia, porque o FDA acaba de lançar uma lei dizendo que ele regula a nicotina, que é derivada ou não do tabaco, e o produtor da metatina, ele entra na justiça dizendo que ele não está sob o chapéu de fiscalização da regulação do FDA. Então, isso é uma questão bem polêmica. Ela chega no mercado e ela chega no mercado com esse fabricante, que é o Spray Bar. Esse Spray Bar, essa nicotina, ela é
ela é uma estrutura bem análoga à nicotina ou à nicotina sintética, a gente não sabe o efeito toxicológico nem biológico dela. E olha só a propaganda, aliás, esse aqui é um estudo que foi feito pelo Jordi, e ele chega à conclusão que 1 miligrama por ml de metatina é tão satisfatória quanto 3 miligramas por ml de nicotina. Então, a metatina, ela é 3 vezes mais poderosa do que a nicotina que a gente encontra nos cigarros tradicionais. Estou terminando, só faltam 2 ou 3 slides. E a publicidade da metatina, aqui está um pouquinho pequenininho para vocês, mas assim, é uma experiência que é amplamente indistinguível dos produtos tradicionais de vapor, né? Os produtos do Spribar com metatina, eles produzem uma sensação muito forte de sensação. Vocês percebem que eles repetem aqui 2 vezes, que é só para consumidora adulto, que o Spribar ele fornece um ótimo sabor e uma experiência sensacional, altamente agradável. E se a metatina aqui dá uma experiência de um sabor agradável, você acha que isso é para uma pessoa de 60 anos, que vai querer experimentar a metatina com tutti-frutti para parar de fumar? Óbvio que não. Isso aqui é para criança, é para adolescente, isso aqui é para adulto jovem. E eles dizem que eles não podem ser regulados pelo FDA. É uma forma de confrontar a nova regra do FDA. E essa é uma das publicidades que eles têm aqui, olha, metatina, no nicotine. Então, quando a gente vê não tem nicotina, a gente fala, é nesse que eu vou. Eu não quero saber de mais nada, não tem nicotina. Eu sei que nicotina causa dependência e faz mal para o organismo. Então, eu vou nesse que não tem nicotina, porque esse é seguro. É uma forma de você usar a publicidade para você aliciar as novas pessoas, né? E tem um estudo, que esse estudo foi feito pela produtora líder de Edulce, líquido, que o cigarro eletrônico é com nicotina líquida, né? Então, o grande produtor de e-liquid, ele fez um estudo em que ele viu que a metatina aumenta a toxicidade das células epiteliais brônquicas humanas, ou seja, não faz diferença em relação ao sal de nicotina, que também faz danos ao pulmão, mas tem efeitos mais leves nas proteínas relacionadas ao câncer de pulmão. O que eu entendo por isso? Então câncer de pulmão eu não vou ter. Posso ter um problema no pulmão, mas câncer eu não vou ter. Então eu vou optar por essa forma aqui. Finalizando, se hoje o Brasil aumentasse a quantidade, né, o valor do imposto que a gente pode tributar os produtos derivados do tabaco, né, em 10 anos a gente conseguiria reduzir 145 mil mortes. Essas mortes por doenças tabaco-relacionadas custam hoje aos cofres públicos 153 bilhões de reais. Por custos médicos diretos ou indiretos. O indireto é aquele que alguém parou de trabalhar para cuidar dessa pessoa que ficou doente por uma doença tabaco-relacionada. Aqui, nesse valor, é importante que a gente deixe claro que não estão computados as doenças e as mortes precoces que todo dia a gente está vendo na mídia, nos jornais, de jovens que estão adoecendo e morrendo pelo consumo do cigarro eletrônico. Qual será o custo disso para o Brasil? E aí o Lazeri vai explicar um pouquinho. Hoje tem um projeto de lei tramitando no Senado e que diz que se a gente liberar o cigarro eletrônico na produção, no comércio, na fabricação, em tudo, a gente vai ganhar 7,5 milhões. Gente, essa conta não fecha com o cigarro tradicional. 7,5 milhões perto de 153 bi que eu tenho todo ano com o cigarro tradicional, sem contar o dano do cigarro eletrônico, gente, o SUS não vai aguentar, nem a saúde suplementar. Então, o último slide, a quem interessa isso? Não importa se seja na Inglaterra, no Brasil, nos Estados Unidos, né? Quem é que ganha com esse novo tipo de produto? É a saúde pública ou é a indústria do tabaco? Eu não tenho dúvida da minha resposta. Obrigada pela atenção de vocês.